Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula nós iremos abordar gerenciador de comutador virtual. Aqui embaixo de ações, na guia ações, embaixo de configurações do Hyper-V, gerenciador de comutador virtual. Basta clicarmos em cima, já abre uma nova janela, onde nós temos os comutadores virtuais. Se você já trabalhou com o comutador virtual do Windows Server 2012, você vai ver que não teve nenhuma diferença para o Windows Server 2016. Basicamente é a mesma coisa. Nós temos três tipos de comutadores, o externo, o interno e particular. Para que serve o externo? O externo ele é ideal para o ambiente real. Ele vai associar uma placa de rede física no host com um objeto da rede que vai poder ser utilizado por sua VM na rede. Então vamos imaginar o seguinte, essa VM ela vai aparecer na sua rede local como se ela tivesse, utilizando realmente um adaptador externo, como se você estivesse utilizando esse computador externo. E aí a sua VM ela vai aparecer em toda a rede. Então todas as máquinas da sua rede física irão ver essa VM, como se fosse uma máquina física. Isso que é o bacana, ou seja, você vai poder se logar. Olha que interessante, eu até costumo dar um exemplo bem prático. Imagine que você vai criar, e óbvio que você vai criar, principalmente durante esse processo desse curso, a gente vai criar controladores de domínio. E você vai poder se logar, a sua própria máquina física vai poder se logar na sua máquina virtual. Ou seja, você da sua máquina física, você consegue, por exemplo, se logar na sua máquina virtual. É um negócio realmente bem bacana quando você para pensar nisso. Ou seja, todas as suas máquinas físicas vão poder se logar na sua máquina virtual. Basta você utilizar o computador externo. Seria um ambiente mais prático, eu diria, para em termos de estudo. Nós também temos o interno. O interno ele vai ser, a gente vai utilizar quando as VMs, na verdade as VMs elas podem se comunicar entre si, né? E o máximo de comunicação, ou seja, o mais distante que essas VMs vão poder ir, vai ser a comunicação com o próprio host. Elas não, por exemplo, não se comunicam com as máquinas da rede, da sua rede física. Então, o interno, o máximo que ela vai se conectar é com o próprio host físico no qual ela está, enfim, subordinada. Nós temos também a conexão particular, ou private, se você estiver utilizando o Windows Server em inglês. No caso, as VMs elas só vão poder se comunicar com as próprias VMs, elas não se comunicam nem com o host físico. Então, é um caso mais específico para você poder isolar as VMs. Nós temos aqui também os intervalos de endereço MAC. Os intervalos de endereço MAC, que é o MAC address, a gente tem aqui os octetos dele. Se você observar, logo nos três primeiros octetos, nós temos uma especificação interessante. Por quê? Logo nesses três primeiros quadradinhos, essas informações são relativas a um endereço, ou seja, que vai identificar o fabricante da placa. Isso é bacana porque você já vê um padrão. Qual o padrão? Todas as máquinas que utilizam Hyper-V utilizam esse endereço 00155D. Todas as máquinas. Então, se você observar, por exemplo, se você estiver utilizando VirtualBox, VMware, enfim, qualquer outro virtualizador, você vai ver que o endereço de MAC ele é diferente. Óbvio que você pode alterar aqui, caso você queira, colocar aqui um endereço de identificação aqui, enfim, específico para você. Caso você tenha, enfim, que trabalhar com ranges específicos de endereço, você pode também trocar aqui sem problema algum, ok? Então vamos começar criando um novo computador de rede virtual e vamos começar pelo externo. Criar computador virtual. Eu gosto de começar com o externo, por quê? Porque ele vai se comunicar com a nossa placa de rede. Eu quero já até mostrar para vocês aqui em específico como é que está a nossa placa de rede. Vamos lá. A minha placa de rede, eu estou trabalhando, estou forçando aquele famoso servidor que não é o servidor ideal, aquele servidor all-in-one. Então, todos os serviços específicos aqui dentro. Eu vou renomear essa minha placa de rede aqui, por exemplo, e vou colocar como rede local. Eu sempre costumo colocar como LAN, ok? Mas como eu já vou criar os computadores dessa forma, eu vou colocar como rede local para dar uma diferenciada, ok? Então, renomeamos. Vamos observar aqui em propriedades que nós temos aqui a opção de editarmos aqui o protocolo TCP/IP, tá vendo? A gente consegue editar aqui normalmente, sem problema algum. Vamos minimizar. E vamos fazer o seguinte agora, eu vou, por exemplo, chamar essa placa de internet. Porque essa aqui vai ser a nossa primeira placa que ela vai se comunicar com as máquinas virtuais para liberar a internet para as máquinas virtuais. Então aqui agora eu estou criando as minhas placas de rede, as placas de rede que as minhas VMs vão utilizar. Essa minha primeira placa eu vou chamar de internet. Observações eu vou digitar aqui placa de rede
responsável pela conexão, vou botar aqui, com a internet. Aqui é bem interessante porque rede externa. Aqui em rede externa eu vou escolher o adaptador que essa placa de rede vai se comunicar. Então imagine uma coisa bem interessante. Imagine que tenhamos o ideal, né, o que seria o ideal, pelo menos 4 placas de rede no servidor. Uma para cada tipo de serviço específico, uma para conexão à internet, uma para comunicação com as máquinas físicas, uma, por exemplo, com a conexão com a área de trabalho remota. Enfim, imagine que você tenha cada placa de rede com um serviço específico. Essa minha aqui, no caso, eu vou configurar, logo no primeiro item, você já observa o seguinte: permitir que o sistema operacional de gerenciamento compartilhe este adaptador de rede. Se eu fizer isso, eu não vou estar, ele vai estar criando, a partir do momento que eu vier aqui no aplicar, ele vai estar criando novas placas de rede aqui do lado, ok? Eu estou dizendo que, eu estou informando que o próprio sistema operacional vai poder compartilhar esse adaptador. Quando eu tenho uma placa de rede apenas, esse seria o ideal. Se eu tivesse mais de uma placa de rede para cada serviço, aí a placa de rede já tivesse, enfim, com as suas configurações específicas, aí sim, o ideal seria eu desmarcar isso daqui e deixar uma placa de rede específica para cada serviço. Como eu estou utilizando, que geralmente é o padrão, principalmente o padrão que normalmente vocês, enfim, vão trabalhar desta forma, com apenas uma placa de rede, eu estou me adaptando a esta forma, mas no aspecto do servidor, o ideal é você ter pelo menos 3, 4 placas de rede, aí, pelo menos uma para cada tipo de serviço, para você evitar gargalo, enfim, coisas do gênero. Aqui na configuração de baixo, habilitar SRIOV, ou seja, virtualização de ES de raiz única. Ele vai aumentar essa configuração, ele aumenta o desempenho da unidade de rede, ou seja, da placa de rede, mas isso daqui não é comum, porque a maior parte das placas de rede não possuem essa característica. Você, quando vai comprar uma placa de rede, você tem que solicitar basicamente uma placa de rede com esse tipo de serviço, que possui esse tipo de serviço. Então isso aqui não é muito comum, a gente pode deixar desabilitado. Rede interna e rede privada. Se eu optar pela rede interna, ele é interessante porque primeiro eu vou criar ele como rede externa, depois eu posso até modificar, na verdade eu nem vou chegar a modificar, eu vou chegar a criar também um para cada um, para ficar mais fácil o nosso entendimento, ok? E aí sim a gente já observa a característica de cada um deles. ID da VLAN. Aqui, pessoal, habilitar a identificação da LAN virtual para o sistema operacional de gerenciamento. Uma lida aqui específica. O identificador da VLAN específica, a LAN virtual, que o sistema operacional de gerenciamento será usado para todas as comunicações através desse adaptador de rede. Essa configuração não afeta a rede de máquina virtual. O que isso aqui significa, pessoal? Significa o seguinte, que isso daqui é muito bacana, é bem interessante para quando a gente possui suíte gerenciável na rede, onde você pode identificar o serviço específico de cada placa de rede, e aí sim você encaminha. E aí, a partir do momento que você encaminha, você vem aqui e coloca a identificação aqui da VLAN e especifica também no teu suíte gerenciável. Aí é bacana utilizar. Como não é o nosso caso, principalmente para estudo, a gente não vai estar utilizando isso daqui, ok? Mais uma mensagem específica sobre o SRIOV, ou seja, só pode ser configurado durante a criação do computador virtual, ou seja, computador virtual externos com SRIOV habilitada não podem ser convertidos em computadores internos ou particulares. Então, após a criação, você não vai poder converter. Em específico, como é a nossa primeira placa de rede com a conexão à internet, a gente vai manter dessa forma. Eu vou dar aqui um aplicar. Logo que eu fizer isso aqui, vocês vão observar, mais uma vez, a gente só possui uma placa de rede com o nome rede local. Então vamos dar aqui um aplicar. Ele informa aqui que realmente a gente vai perder a conexão, ok? De rede, não tem problema, até porque vai ser interrompido, porque justamente ele vai criar uma nova placa. Em princípio, antigamente a gente fazia point, o sistema operacional hoje em dia ele já faz esse serviço direto para a gente, ok? De point específica. Inclusive a partir do Windows Server 2012, a gente já teve a opção também de utilizar como rede externa um adaptador de rede wireless, rede Wi-Fi. Então isso aqui é uma coisa bem interessante aqui também, caso seja questão de prova, sim, é possível utilizar como rede externa um adaptador de rede Wi-Fi já a partir do Windows Server 2012. E olha que interessante, já a nossa rede local já abriu uma outra rede chamada VDernet Internet, ok? Entre parênteses e tal, o que a gente escolheu. E o VDernet é o padrão que ele já nomeou. O que a gente vai fazer agora? Eu vou criar também um novo computador interno. Esse computador interno, pessoal, eu gosto de chamá-lo de LAN. Por quê? Porque vai ser, eu vou digitar aqui, ó, computador
computador não, melhor ainda, placa de rede responsável pelo log das máquinas. Coloco dessa forma, realmente é uma forma um pouco chula de caracterizar, mas fica bem entendível nesse procedimento. Por quê? Vai ser a placa de rede que vai se comunicar com as outras máquinas virtuais e que vai liberar para essas outras máquinas virtuais o log. Então, é bem interessante você colocar aqui uma observação, o que essa placa de rede vai fazer. Vou mandar aqui aplicar. Feito isso, aplicou. Foi criado já uma nova placa de rede aqui, ó, LAN. E por fim, vamos criar agora uma última placa de rede com endereço particular, que normalmente eu chamo de private, ok? É uma placa de rede privada, nós não iremos utilizar, não pelo menos durante o nosso processo de curso específico, a não ser para alguma outra configuração, coisa realmente muito restrita. E se você observar, a placa de rede privada ele não cria aqui, ok? Ele só criou a LAN e a internet, ok? Que são placas de redes específicas que a gente vai ter comunicação com as outras máquinas. Então, pessoal, com isso, basicamente, deixa eu até ver se passou aqui, ficou faltando aqui alguma configuração aqui específica. Eu acredito que tenha ficado sim, principalmente aqui na parte de extensões. Essa parte aqui, perfeito aqui, a parte aqui de extensões, essas extensões, pessoal, inclusive aqui vale sempre uma lida aqui específica, essas extensões são relativas a aplicativos que possuem essa opção, ou seja, Microsoft Azure, plataforma para filtros, captura NDIS da Microsoft, você não consegue adicionar, são simplesmente para aplicativos, ok, que você possua, que você consiga realmente obter algum ganho, alguma coisa do tipo, não um aspecto de ganho de performance em específico, mas trabalhar em paralelo com algum aplicativo. E aí sim você pode ativar alguma extensão de computador virtual, ok? Basicamente isso aqui você já tinha também no Windows Server 2012, não é nenhuma novidade. E realmente trabalhar com o computador virtual é muito prático, é bem fácil. A partir desse momento já nos possibilita começar a criar nossas máquinas virtuais. Será o que iremos fazer, né? Será isso que iremos fazer na nossa próxima aula, ok? Então, pode para a próxima aula.